Sabe uma coisa que eu acho interessante, pastor, que é a inadimplência do pastor. E aí a gente sabe que o evangelho, ou seja, quando se trata de Deus, é um terreno de colheita. Também não pensa assim. Eu só posso colher se eu plantar. E se eu planto boas sementes, vou colher coisas boas. Por exemplo, eu sou um pastor inadimplente à minha convenção. Então, não contribuo com a convenção para que ela venha a existir, porque tudo nesse mundo depende das contribuições. Inclusive até a própria igreja, ela tem esse trabalho. E eu não estou pecando quando eu chego lá na frente e falo assim: irmão, vocês têm que contribuir aqui com a igreja, vocês têm que ser ofertantes, vocês têm que ser dizimista fiel. Uma coisa que parece que fica fora, é tipo, parece ser aquela mesma situação lá dos fariseus, né? Que Jesus falou assim, que olha, os que estão sentados na cadeira de Deus fazem o que eles estão mandando, mas não praticam o que eles praticam. Porque eles falam, mas não fazem. Não fazem. Até fala até bem, fala bonito, fala o que é certo, mas não fazem. Então a pessoa então que está inadimplente, ela chega lá na frente, ela está ilegítima, né, pastor? Eu fico admirado nisso. Eu fico admirado com, principalmente, pastores de igreja que não pagam a convenção. Pelo seguinte, a igreja, ela é uma instituição. A convenção também. E a igreja, ela não tem fins lucrativos. A convenção também. A igreja, ela subsiste de dízimos e ofertas. A convenção também. Se o pastor, que é pastor de igreja, não contribui com a sua convenção, como que ele pode cobrar dos membros que não contribuem com a igreja? Porque lá ele cobra, porque ele vê que ele precisa da contribuição do membro para que a igreja possa subsistir. Como pessoa física, né? Exatamente. Porque a igreja tem contas para pagar. A igreja paga água, a igreja paga luz, a igreja tem suas despesas fixas, independente daquilo que se quer fazer. Algumas despesas, elas são fixas. E a igreja tem que ter verba para pagar aquilo, para poder se manter e continuar. Então, quem não paga a convenção não está colocando a mão na consciência. Se é para pertencer a uma convenção e não pagar, é melhor o cara então não ser convencional. Diz que ele não quer pagar. Então como é que ele vai ser convencional? Aí aquela história da sanguessuga que lá em Provérbios fala, só quer receber, mas não quer dar. Ele tem que contribuir. Pagar a sua mensalidade certa, né? Com certeza. Eu fico admirado também de pastores que falam assim, o que a convenção dá pra gente? Fico com esse discurso. Certo. Mas então pra quê que ele pertence a uma convenção? Se ele acha que o respaldo que a convenção dá a ele não serve pra nada. E que é a carteirinha, né? Quer ter credencial, quer dizer que pertence à convenção. Ele quer a carteirinha, mas não quer pagar a mensalidade. E não quer pagar a mensalidade. Não quer pagar a mensalidade, não quer pagar a anuidade. Isso é bem complicado.
Agora, os pastores presidentes deviam pagar dos pastores a eles subordinados, desde que esses pastores sejam dizimista, ofertante e um obreiro ativo. Mas, Por exemplo, se ele é um dizimista, se ele é um dizimista fiel e é um convencional, acho que o pastor presidente, quando fosse pagar a sua anuidade, pagasse também desses ministros que são fiéis, que estão em dia com a sua contribuição. e com detalhe assim, bem grave, né? Como é que você, um pastor presidente, tem um pastor subordinado que não é dizimista? Fica até complicado isso, né? Que é um dos requisitos aí da você apresentar um obreiro, é que prove-se que ele é dizimista, ou não? A CGADB, por exemplo, a gente tem alguma dificuldade com o pagamento da CGADB. Eu vou citar aqui um exemplo que a CGADB faz e que está corretíssima. Se um pastor presidente for pedir a troca de credencial de um ministro e ele tiver em débito com a CGADB, ele não consegue fazer a troca da credencial do ministro. Ele tem que pagar, o ministro que está devendo também tem que pagar o que deve a CGADB, tem que regularizar a situação. E aí então a credencial vai ser trocada. A SEADER no Rio de Janeiro, nós pertencíamos à SEADER, e na SEADER é assim. Por exemplo, eu sou um pastor presidente, vou apresentar um presbítero evangelista, um exemplo. Eles lá, a primeira coisa que a secretaria lá vai pedir a tesouraria, se eu estou em débito ou não. Vai saber, né? Vai pedir uma informação à tesouraria se eu estou em dia com a minha anuidade. Se eu não tiver, então vai vir uma resposta para mim de que eu estou em débito e eu não posso apresentar candidato. Então é desse jeito que funciona. E a SEADER não está nem aí se o cara vai se aborrecer, depois vai querer pedir carta para outra convenção. Não, a coisa funciona desse jeito. E eu já falei com o presidente nosso, com o tesoureiro, que lá tinha que ser assim, tem que ser dessa maneira. Deve ser dessa maneira. Agora, na última turma, agora, por exemplo, tinha pastor presidente devendo. O cara apresentando o candidato e devendo. Não, tem que pagar. E o pastor Freitas ligou para ir e informou: olha, você está em débito aqui com a tesouraria. Tem que regularizar a sua situação primeiro. E isso aí é uma das formas de apertar um pouquinho, né? Fazer com que a pessoa quer. Vira ser, né? A pessoa tem que cair na real. CGADB, você que tiver pedir transferência de uma convenção para outra, em débito eles não fazem. Não Tem faz isso não. não. Lá eles levam muito a sério essa questão. E aí não está errado, porque o pastor também, muitos pastores levam muito a sério essa questão financeira nas suas igrejas. Não, em qualquer convenção hoje, eu acredito que, pelo menos nas maiores, a pessoa, por exemplo, se quer carta para uma outra convenção, sendo, é claro, de vínculo com a CGADB, a carta só é emitida mediante a regularização da anuidade. Interessante esse ponto de vista, né, pastor? Acho que deveria tudo sem colocar no estatuto, né? Ia se fazer uma reforma do estatuto, que parou de falar?
Olha, eu estou esperando. Eu mesmo fui citado para ser um dos membros da reforma do Estatuto, só que até hoje não mexeram com o assunto, não. Essa Covid também, ela deu uma parada em muita coisa, né? Muita coisa Não, deixou de andar, né? não, isso foi depois da Covid, Ah, que foi você depois? falou, Ah, tá. Mas eu não sei, assim, está dependendo de que ainda, mas o presidente, ele já citou os nomes da comissão, né, de reforma do Estatuto. Pastor. Aí vamos aguardar, né? Tem muita coisinha para mexer nessa reforma. Detalhes até importantes. Para melhor, né? Para melhorar, né? O estatuto nosso, ele não é assim um estatuto vago. É claro que nenhum estatuto é perfeito. E outra coisa também, esse negócio de estatuto é um pouco complicado porque por causa das mudanças das leis, né? O ministério de onde eu vim, Bento Ribeiro, por exemplo, lá é um exemplo disso. Na época, o pastor Horácio da Silva Júnior, de vez em quando era feita reforma de estatuto por causa das mudanças das leis. Mudava-se as leis do país. Isso aí o Congresso Nacional de vez em quando mexe com alguma coisa, né? E aí tem que dar uma mexida no estatuto. Aí é onde entra a reforma. O meu estatuto, por exemplo, eu já até perguntei ao pastor Fábio. O pastor Fábio é da nossa coordenadoria, né? Que é um dos coordenadores nossos. E ele já até me orientou sobre um detalhe. Ele disse, não, preciso mexer. O senhor vê o que o senhor quer mexer. E aí entra no cartório. Aí tem que conversar lá no cartório, né? Ele disse que aí conversa no cartório sobre aquele ponto, né? Onde tem que ser alterado. Que para mim tinha que fazer uma mudança muito brusca, né? Teria que mexer em tudo, e ele disse que não é assim não. É claro que na época que for mexer, eu vou me orientar com ele, né? E essa questão de mexer com o estatuto é uma coisa que gasta, né? Fazer isso, né, pastor? E tem que ter a orientação de pessoas. Na nossa convenção tem. Nós temos o Jonas Honorato, nós temos o pastor Fábio, nós temos o pastor Samuel lá de Vitória, né? Que são advogados, pessoas, são peritos, né, nessa área e que podem nos ajudar. A igreja tem que estar organizada, com o estatuto, com as atas. As atas estatutárias, que eu quero dizer, por exemplo, a ata de eleição de diretoria na nossa igreja, por exemplo, é feita de 2 em 2 anos. Então é a ata estatutária. Estou dizendo, não é as outras atas que se fazem na igreja, né? Pra lá, pastor? Isso. Vai voltar pra lá? Isso para
Rapaz, que chuvinha abençoada, né? Tá chovendo bem.